Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Que alegria ter você aqui. Vamos juntos ler Hebreus capítulo 6. Esse capítulo é muito especial e requer muita atenção nossa nessa leitura, pois é de difícil interpretação. O autor da carta aos Hebreus já tinha advertido isso no capítulo 5, que ele iria começar a falar coisas difíceis de se explicar, e ele faz um alerta àquela igreja que estava recebendo esta carta, que aquelas pessoas estavam ainda infantilizadas, imaturas e só tinham um alimento que não era sólido, só bebiam leite, e a partir deste momento ele teria que engrossar mais este diálogo. Ele começa então os primeiros 3 versos do capítulo 6, orientando para que pudéssemos prosseguir na fé, na fé elementar, na fé basilar, naquilo que era básico. E então ele começa um alerta muito importante a partir do verso 4, que é o que eu quero ler com você nesta noite, que nos fala sobre o movimento de apostasia. Vamos todos juntos ler Hebreus capítulo 6, versículo 4. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomia. Esse texto, então, começa declarando que é impossível. Essa é a expressão utilizada por ele por 2 vezes. E o que é impossível nesse texto? É alguém que, de alguma maneira, está se afastando dos caminhos do Senhor, está se desviando e deseja retornar. O texto diz que é impossível alguém que realmente tenha se desviado voltar a estes caminhos do Senhor. Ele vai usar algumas expressões muito interessantes. Ele diz: aqueles que foram iluminados, aqueles que provaram o dom celestial, aqueles que são participantes das obras do Espírito, aqueles que experimentaram as coisas que hão de vir neste mundo vindouro. Essas pessoas que experimentaram tudo isso e mesmo assim caíram desta graça, o texto fala que é impossível que elas possam ter um genuíno arrependimento, visto que estão expondo mais uma vez Cristo Jesus à vergonha da cruz. O texto está deixando muito claro esse movimento. E qual é a nossa crise quando lemos um texto como esse? Nós acreditamos que uma vez que a pessoa manifesta a sua fé em Cristo de maneira genuína e ela foi salva em Cristo Jesus, ela não deve cair desta graça. Porém, a teologia bíblica deste texto aqui, ela dá sim a entender de algum modo que haveria esta possibilidade. O que é que eu chamo a tua atenção? As expressões utilizadas nesse texto, como iluminados ou desfrutado do dom celestial, essas expressões colocadas aqui eram comumente utilizadas para aquelas pessoas que estavam desfrutando do batismo. Aqueles que foram batizados eram chamados comumente de iluminados. Aquelas pessoas que participavam da ceia do Senhor eram aquelas que estavam ali provando do dom celestial. O texto vai fazendo menção não necessariamente de pessoas que estão genuinamente convertidas, mas de pessoas que desfrutavam da comunhão na igreja e racionalmente elas entenderam o evangelho. Uma vez que esse evangelho já foi pregado e elas entenderam de forma racional, não faz sentido elas voltarem à graça. Diante desse texto, não importa se você crê que é impossível uma pessoa salva cair da graça, ou se você acredita que sim, é possível a apostasia neste sentido, o importante é sabermos que todo aquele que se afasta do evangelho, a condenação, sim, é certa. O texto vai terminar com a expressão de que a chuva rega a terra para que ela produza. O que o texto está falando é que a graça do Senhor é derramada sobre todos. E de alguma maneira todos nós florescemos debaixo da graça. Aqueles que produzem algo que é agradável ao Senhor, que glorifica ao Senhor, frutifica para a salvação. Aqueles que por ora se distanciam deste evangelho, por mais que venha germinar e formar abrolhos ou qualquer outra coisa, será para condenação, em virtude de não estarem produzindo aquilo que honra ao Senhor. São as pessoas que conheceram o evangelho, mas preferiram viver a perversão. Exemplo disso é um camarada chamado Demas, que andava com Paulo, mas se apaixonando pelo mundo de Tessalônica, deixa Paulo e vai viver uma vida de paixões
naquela região. Conhecemos tantas outras pessoas que conheceram o Evangelho desde a infância, em algum momento de sua jornada decidiram soltar os freios, as rédeas morais e viverem de maneira promíscua e entregue a todo tipo de paixão. Essa advertência do texto é para que eu e você não venhamos a brincar com o Evangelho, achando que teremos outras oportunidades. O texto está deixando muito claro, se você conhece, já não vai haver mais abertura para o arrependimento. No máximo, um remorso, um sentimento de culpa que tome conta do nosso coração. Muitas vezes em nossas igrejas é pregada a ideia de um filho pródigo que deixa o pai, vai viver de forma dissoluta no mundo e depois retorna. Nós sabemos que a realidade é que muitos saem e não voltam mais, ficam perdidos por aí. A minha oração no dia de hoje é que você permaneça, que você prossiga nos caminhos do Senhor. Amém? O texto vai avançando e o autor mais uma vez manifesta a ideia de salvação, convidando aqueles irmãos a permanecerem na linha que aprenderam, a permanecerem firmados nesta salvação. E por fim ele conclui com a imutabilidade de Deus. Ele vai nos falar que aquilo que Deus prometeu, ele cumpre, pois é imutável. E diante dessa imutabilidade, onde não há sombra nem variação, é que eu e você temos a nossa esperança, de acordo com o texto, ela é âncora para a nossa alma. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós e, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Temos a garantia, então, que o nosso Deus não é um Deus que mente. É um Deus que promete e cumpre as suas promessas. Ele preparou para a nossa vida um lugar de refúgio, um lugar que é o nosso verdadeiro abrigo, aonde a nossa alma encontra firme alicerce. A esperança que temos em Cristo Jesus é o firme fundamento da nossa fé, é aquilo que alicerça a nossa alma, é como se fosse uma âncora que faz com que nossa embarcação ao longo do mar desta vida não venha a sucumbir, a naufragar ou ser levado para qualquer outro lugar que não seja a presença do Senhor. Nós temos um firme fundamento, Deus é imutável, Ele não mente, e isso traz alento às nossas almas. A minha oração no dia de hoje é que você possa abrir o coração para o Senhor para agradecer a tão grandiosa obra de salvação em sua vida e que você pare em nome de Jesus de tentar olhar para trás e resgatar o velho homem. Você nasceu de novo, não faz sentido decair para tudo aquilo que você já ganhou em Cristo. Permaneça firme, permaneça na fé, pois temos um firme fundamento, o qual nos levará à presença do Senhor dentro em breve. Que Deus te abençoe. Até amanhã.